É isso aí, já dizia o filósofo, quem tá vivo sempre aparece, né? E eis-me aqui no final de 2005. E, bem, falando nisso, semana passada foi meu aniversário e eu resolvi fazer no meu aniversário o que normalmente as pessoas fazem no final de ano, digamos assim, que é olhar pro ano que passou e planejar o ano seguinte. E eu resolvi fazer isso no meu aniversário, tentar ver o que rolou do meu último aniversário para cá e tentar planejar até o próximo aniversário. Olha só mudei a data basicamente. E uma coisa que eu percebi é que esse ano foi estranho, sabe? Parece que 2024 eu, sei lá, fui regado a muita, como é que eu posso dizer, metaforicamente falando, ó, nada do que eu vou falar aconteceu literalmente, tá? Mas é como se eu tivesse feito o carnaval o ano todo, folia, bebedeira, loucuras e loucuras, e 2025 foi o ano da ressaca, sabe? Parece que foi mais ou menos isso, porque se eu fosse resumir o meu estado de 2025, seria cansado. Eu nunca fiquei tão doente em um ano, sabe? Exceto talvez na minha infância, que, né? Acho que criança no geral tem um sistema imunológico meio zoado. Mas assim, eu não lembro de ter ficado tantas vezes doente num ano, digamos assim. Então, caraca, foi muito estranho. Foi muito estranho e eu ia nos eventos e eu ficava cansado. Eu fazia alguma coisa e ficava cansado. Eu ficava cansado de ficar em pé, eu ficava cansado de ficar em casa, eu ficava cansado de ver gente, eu estava cansado, sabe, de não ver gente, sabe? O estado, no geral, que eu podia dizer é que eu estava cansado. Só que ao mesmo tempo, esse ano foi um ano de bastante introspecção. Então eu fiquei olhando muito para dentro de mim mesmo, para minha psique, digamos assim, para as coisas que eu faço, para as coisas que eu penso, para os meus comportamentos, para coisas mais nesse sentido. E vendo isso e juntando ao fato de que eu estava estudando algumas coisas de psicologia, que eu estava vendo algumas coisas nesse sentido, eu me senti como Dante Alighieri na Divina Comédia, enquanto ele estava atravessando o inferno. Acho que se eu fosse resumir o meu 2025, eu fiquei cansado, mas também eu senti que eu estava atravessando o inferno. Então, meu 2025 foi uma quase que travessia no inferno, se fosse resumir esse ano. Porque se você vê na obra, e eu não vi, eu vi a versão resumida do resumo do resumo do resumo. Quando Dante passa pelo inferno, depois dele se sentir perdido na vida, ele começa a ver vários e vários pecadores, alguns famosos, outros, né, não famosos, mas ele sempre via como o pecado levava uma punição meio que cíclica, digamos assim. É como se fosse um negócio que se retroalimentava infinitamente. E era muito bizarro como ele era bem criativo nessas punições, apesar de que muitas delas, se não me engano, ele pegou da mitologia grega, que já tinha uma certa natureza de colocar que no pós-vida você ia sofrer algum tipo de punição referente ao seu pecado, digamos assim. Normalmente aparecia mais naquelas histórias, sabe? Tipo a do rei Sísifo, por exemplo. Então você sempre via algum tipo de ciclo de pecado e punição, digamos assim, como se o pecado fosse um motor para uma punição infinita. E acho que o que melhor ilustra isso é o próprio capeta, que está no centro do inferno, no círculo mais interno e ao mesmo tempo mais gelado, que é se não me engano, o Lago do Cocito. Eu lembro disso por causa de Cavaleiros do Zodíaco, que é o lugar dos que traíram, né? Onde estão os traidores. E lá está o maior dos traidores, né? Que seria Lúcifer, porque ele trai o Criador. E ele está nesse lago congelado, que é feito pelas próprias lágrimas dele, que são produzidas devido ao sofrimento dele estar ali. As lágrimas caem e as asas dele batem, produzem um vento gelado que congela o local.
produzindo mais sofrimento, que faz ele chorar de novo. Então era um negócio que, assim, se retroalimenta, sabe? É muito bizarro e muito insano. Só que quando você para pra pensar como é que funcionam certas coisas no comportamento humano, na psique humana, você vê que é um negócio meio parecido, sabe? Tipo, você vê sei lá, a depressão, por exemplo. A depressão faz você se sentir de um jeito, que faz você agir de um jeito, e essa ação vai causar mais depressão, sabe? Assim, um exemplo meio chulo. Você se sente mal, daí você se sente mal, você vai buscar prazeres momentâneos. Você vai ter aquele pico de dopamina, seguido de um vale, seus níveis de dopamina vão baixar, e você vai se sentir mal, de novo. Só que talvez pior. Então, assim, é como se você se sente de um jeito, automaticamente você faz algo que piora a tua situação e volta pra estaca zero, sabe? É um negócio muito cíclico, sabe? Ansiedade, se não me engano, é algo parecido. Sei lá, muitas coisas, se você for parar pra pensar, muitos ciclos de comportamentos disfuncionais parecem seguir um padrão meio que, sabe, cíclico. No sentido de uma coisa alimenta a outra, que, sabe, é um negócio que se retroalimenta. É um negócio muito insano. Eu tava percebendo que eu tava vivendo certos ciclos meio zoados, digamos assim. O que me faz pensar que, de um certo ponto, é como se eu estivesse vendo uma parte minha sendo condenada a sofrer ciclicamente, sabe? Eternamente, entre aspas. Só que tem uma diferença entre o inferno e a vida real. Não só teologicamente falando, né? Mas também, né? Na Divina Comédia. Quando você entra no inferno, tem uma placa lá dizendo, pô, aqueles que aqui adentram, abandonai a esperança, né? E enquanto você tá vivo, ainda tem esperança. O que me leva ao purgatório, que é a parte seguinte do inferno, que você acessa, se não me engano, pulando pelas costas do capeta lá. Você escala o capeta e de algum jeito você salta de lá e você cai numa montanha. É um negócio muito doido lá. A geometria lá, a geografia lá do mundo que Dante pensou. Mas sim, a montanha do purgatório fica, né, fica por ali. Você passa pelo capeta e vai lá para a montanha do purgatório que leva ao céu. E parecido com o inferno, o purgatório tem algo nesse sentido de que um pecado leva a uma condenação, mas a diferença é que essa condenação é muito mais uma penitência. E a ideia da penitência é justamente pagar o preço que o pecado, vamos dizer assim, cobra, digamos assim. É como se precisasse de uma penitência para anular aquele pecado, algo nesse sentido, né? E eu também não quero entrar nos pormenores teológicos, religiosos, nem nada, mas, no caso, eu entendi isso como se fosse o esforço ativo que você precisa fazer para escapar desses ciclos zoados da sua mente, do seu comportamento, enfim. Sempre que você quer superar algum problema, você precisa empregar um esforço ativo. Você quer superar a procrastinação, por exemplo, você precisa empregar um esforço ativo. Quer superar a depressão, vai precisar de um esforço ativo. Quer superar a ansiedade, quer superar algum problema, tem que ter algum tipo de esforço ativo. Porque quando não tem o esforço ativo, o que você vai ter é justamente um comportamento que automaticamente leva a outro, que vai levar a outra, e vai se retroalimentando de um jeito ruim. Para você fazer o ciclo contrário, para você transformar isso em algo bom, digamos assim, para você criar bons hábitos, você precisa empregar um esforço ativo. Esse esforço ativo é desconfortável para um senhor baralho, sabe? Você está muito acostumado com uma coisa e você tem que ensinar seu cérebro a fazer diferente. E tem até um termo para isso, se não me engano, o pessoal da neurociência talvez vá saber melhor se isso está certo ou não, mas é a tal da fricção límbica. E o sistema límbico, se não me engano, é o responsável por essa questão mais, entre muitas aspas, emocional, mais no sentido de luta ou fuga. É como se o sistema límbico quisesse sempre o conhecido e o seguro.
Só que a gente precisa, né, contrariar ele para poder, né, evoluir, para poder seguir em frente, para poder, né, seguir vivo de um jeito mais funcional, digamos assim, mais adaptativo, usando os termos que o pessoal da ciência gosta de usar. Mas a gente vai precisar empregar um esforço ativo, que vai ser desconfortável, que vai ser inicialmente algo que a gente não vai gostar, mas que é importante. E o pior de tudo é que, assim, a gente quase sempre, quando tá passando por isso no comecinho, a gente não vê nem vislumbre do paraíso, sabe? A gente tá lá passando pelo inferno, vê todas as coisas zoadas, né? Você toma consciência de que você tá num ciclo, né, que se retroalimenta e que não leva a lugar nenhum. Você, putz, quero mudar, quero melhorar. Aí você faz essa travessia, escala as costas do capeta, dá um pulinho e chega na montanha lá do purgatório. E você percebe que para cada coisinha zoada, você precisa empregar um esforço ativo que seria a sua penitência. Só que é complicado porque muitas vezes você não vê o vislumbre do paraíso. Parece que você ainda está no inferno. Quando você vê essa punição, digamos assim, é como se você entendesse como se ainda fosse o inferno e não que você está no purgatório, que você está num processo de purgar, digamos assim, né, de se limpar, para você finalmente ver o paraíso. E, se não me engano, no purgatório, em algum momento, o Virgílio não acompanha mais o Dante. Ele tem um limite de até onde ele pode ir. E o próximo guia dele é a Beatriz, que seria a musa dele, que representa não só a idealização, o crush dele, como muita gente acaba pensando, mas representa também como se fosse toda a beleza, a doçura, as coisas boas que são associadas ao paraíso, vamos dizer assim. É como se fosse a parte boa da vida. É como se fosse a vida no seu lado positivo, no seu lado legal, digamos assim. Só que, se não me engano, Beatriz, ela não é, sabe, do tipo que passa a mão na cabeça. É como se a própria presença dela lembrasse de toda a sujeira do Dante. Isso aqui eu tô tirando da minha cabeça. É como se tivesse um atrito entre a bondade dela e a maldade ainda sendo purgada do Dante. Isso também é complicado, isso também é meio doloroso, digamos assim. Só que tem dores que talvez valha a pena você encarar, tem desconfortos que talvez valha a pena você superar. E parte do esforço ativo também é isso, é também você perceber que vale a pena, sabe? Vale a pena, literalmente isso, vale a pena. Porque normalmente a nossa cabeça tende a voltar para aquele inferno conhecido. E uma das coisas que a gente pensa nesse momento é que não vale a pena. Se você for ver, por exemplo, na procrastinação, uma das coisas que mais acontecem é você ter aquele pensamento perfeccionista, do tipo, tem que estar perfeito para eu agir. Só que se você parar para pensar, esse pensamento de perfeccionismo, essa, acho que, crença intermediária, digamos assim, ela tá mais como uma espécie de desculpa para voltar você para aquela posição inicial da procrastinação, do tipo, dane-se, eu não vou agir. Talvez justamente pelo medo desse esforço ativo e das consequências dele. É como se a gente precisasse conscientemente e deliberadamente dizer para nós mesmos que o paraíso está bem ali na frente. E é muito insano isso, como a mente funciona, como, né, nosso comportamento, o que seja. É muito insano. A gente tem um cérebro com diversas partes, digamos assim, e uma parte que é uma coisa, outra parte que é outra, sabe? Um sistema, digamos assim, que é uma coisa, o outro que é outra. E no final das contas a gente tem uma parte, digamos assim, da nossa psique que a gente chama de eu, tentando, né, alinhar todas as coisas,
usando talvez, sei lá, o córtex pré-frontal, usando talvez a parte mais racional para tomar as melhores decisões, buscando um fim, buscando uma finalidade e tal. Isso é muito insano quando você para pensar como o cérebro humano, a psique humana, a alma humana é insana, de complexa, de complicada. E é por isso que muita gente acaba talvez se perdendo, né, nessa travessia, ou talvez se perdendo, né, no purgatório por ainda não ter a esperança, digamos assim. Mas eu acho que talvez o maior recado que eu posso deixar para 2026 é de que vale a pena ter esperança. Acho que se fosse colocar como meta para mim mesmo, e se eu fosse sugerir uma meta, uma delas seria ter esperança. Acho que esperança é a última que morre. É aquele clichê. Se não me engano, tem até a lenda de como a esperança veio no mundo, que ela estava lá no fundo da caixa de Pandora, depois de Pandora abrir a caixa e espalhar todos os males, todas as doenças, no final estava a esperança lá. E o que é engraçado é que muita gente interpreta isso como se a esperança também fosse um mal, que é justamente ter esperança que causa um mal. Mas ao mesmo tempo, se você vê no próprio Inferno de Dante, tem lá que você deve abandonar a esperança. Eu acho que a esperança é justamente aquela coisa que faz você quebrar o ciclo. Pelo menos é aquela fagulha inicial. Então, se eu fosse dizer um voto para 2026, eu diria: tenham esperança. Sejam esperançosos. Óbvio, não acho que a gente tem que ser aquele otimista bobo, mas eu acho que ter esperança é diferente disso. Eu não faço a mínima ideia do que seria ter realmente esperança. Eu acho que esperança me lembra o verbo esperar, que lembra, né, você contar com algo, mesmo que esse algo ainda não esteja lá, o que me lembra um pouco fé. Eu não sei a diferença entre tudo isso, mas de algum jeito a gente tem que ter esperança. Talvez a meta seja entender o que é esperança, talvez a meta seja compreender o que é esperança, e quando a gente compreender, a gente vai finalmente entender o que estava faltando, né? A gente vai finalmente ter um sentido mais claro para escapar desses ciclos que se retroalimentam. Não sei, tô só aqui viajando na maionese porque fazia tempo que eu não gravava vídeo. Tava cansado até disso, mas outra meta que eu queria para meu 2026 é passar por esse purgatório. Então minha penitência vai ser gravar vídeo. Porque, né, se eu tô reclamando que eu tô cansado em 2025, ficar descansando não acho que vai adiantar muito, sabe? Eu passei esse 2025 descansando do que eu fiz em 2024 e não resultou numa coisa muito interessante. Então, talvez a minha penitência seja isso, seja, na real, me cansar mais, subir um pouco a régua do que é cansaço ou não, a régua do tolerável em relação a cansaço, sei lá. Mas é isso, depois de tantas dúvidas e sei lá, eu encerro esse vídeo desejando para vocês um ótimo 2026. Não sei se vai ter vídeo até o próximo ano, então já adiantando um Feliz Natal e um próspero Ano Novo e todas aquelas coisas clichês que as pessoas falam, meio que só por falar. Mas dessa vez eu estou falando de um jeito mais sincero. Meus votos para você, tem esperança. E é isso.